Glória a Deus. Mas eu queria... Na quarta-feira, Deus me deu uma palavra. E Deus falou tão forte no meu coração ali. E na mesma hora que eu estava ministrando, falando sobre os dias de hoje, né? Os cristãos dos dias de hoje. O Senhor falava muito forte ao meu coração para dar uma sequência naquilo que Deus falou na quarta-feira. E é praticamente dentro do contexto daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Até porque nós vivemos dias onde o Senhor está prestes a voltar a buscar a tua noiva, a buscar a tua igreja. E eu vejo o inimigo lutando de uma forma extraordinária, no sentido que eu falo de tirar a atenção dos crentes, de distrair os crentes, de tirar o alvo, o olho, né, do cristão para o alvo. E isso eu me incluo também, porque muitas vezes você se pega em distração, você se pega pensando em outras coisas e daqui a pouco se você não tiver o discernimento, se você não tiver ligado na palavra e o Espírito Santo, sensível à voz do Espírito Santo, você acaba enveredando nesse caminho e acaba entrando também nesse esfriamento, aí acaba se afastando e quando você se afasta, quando vem o esfriamento, é muito difícil para você retornar. Eu tenho, só de Brasília, em 2015, 11 anos vai para que eu estou aqui em Brasília. Tem irmãos que caminhavam com a gente lá na cidade de Marília, que no tempo que a gente ainda estava lá, se afastaram dos caminhos, se esfriaram, e até hoje, até recebi mensagem essa semana, por isso dessa palavra, eles falam assim: pastor, eu não consigo firmar. E eram pessoas fervorosas, pessoas abençoadas, instrumentos nas mãos do Senhor, pregava a palavra, participava de eventos, de atividades, e de repente apagaram. E hoje, 11 anos, hein? Há 11 anos que eu estou aqui, que eu acompanho algumas pessoas, que eles estão nessa mesma situação. Pastor, eu não consigo firmar. Eu não consigo mais. Ele falou: perdeu aquela liga, eu não dou conta, eu não consigo. É algo tão tremendo, é uma guerra tão grande. E aí a gente tem que vigiar muito. E uma coisa que eu aprendi lá atrás, quando eu aceitei a Cristo, ele me aceitou, né? E aí eu, caminhando com ele, eu aprendi a me comprometer. O fardo de Deus, escute, o fardo de Deus, ele é leve. E o jugo dele, ele é suave. Mas nós somos tão, eu falo assim, nós tão miseráveis e tão tendentes a fazer as coisas que não agradam a Deus, que eu digo que por mais que o jugo de Deus é leve, o fardo dele é leve e o jugo é suave, nós precisamos colocar um fardo mais pesado para carregar. Porque assim você evita, para você andar em santidade, em retidão, em renúncia, é muito, como se diz, né? Cada um sabe da sua estrutura, cada um sabe daquilo que ele precisa. Até tinha uma pessoa, falei com ela essa semana, e ela tem uma dificuldade muito grande, ela é casada, é um amigo nosso, e me trouxe esse testemunho dele, e ele trabalha, ele também faz um trabalho com animais, e ele também é pregador itinerante, prega em congresso e festividade. Se você vê a agenda de segunda, ele tem até lá, do mês todo ali, ó. Todo dia ele está em um lugar pregando a palavra. E aí a gente tem bastante intimidade, até por conta de algo que ele tem, que ele luta muito e já tem mais de 20 anos que ele está na presença e muito abençoado. Até hoje não se ouviu jamais falar nenhum tipo de problema com relação ao ministério dele, quanto à vida dele. E ele fala assim: pastor, sabe essa agenda, isso que eu faço? É o fardo que eu preciso ter e carregar, para que eu possa permanecer nos caminhos do Senhor, para que eu possa vencer a minha carne, para que eu possa vencer a minha natureza, para que eu possa viver em santidade, em santificação e permanecer firme nos caminhos do Senhor. Porque ele falou: porque o dia que eu deixar de trabalhar dessa forma,
colocar um fardo mais leve, certamente eu vou cair para o abismo, porque eu sempre brinco, essa carne ela não converte. Para quem acha que eu já sou livre, aquela enganação, né? O crente, uma vez salvo, sempre salvo. Jesus morreu pelos meus pecados que eu cometi e o que eu vou cometer ainda. E aí põe aquele fardo leve e daqui a pouco a pessoa está num abismo. É aquela pessoa que não frutifica, aquela pessoa que não dá fruto, aquela pessoa que na cabeça dela, ela é livre, ela é salva. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Senhor está para vir buscar a igreja. E a Bíblia é clara que sem santificação ninguém verá a Deus. E o inimigo está trabalhando nessa área, o inimigo está trabalhando com isso, para afastar as pessoas dos caminhos do Senhor. E o que me chama a atenção, vou falar sobre Paulo também, porque não tem ninguém melhor para orientar a igreja do que Paulo, através das suas cartas. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia. Quando você precisar de direcionamento como igreja, daquilo que fazer, daquilo que não fazer, daquilo que evitar, como proceder, saber de testemunhos de irmãos de igreja, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, leia as cartas de Paulo. Eu estou até pensando, terminando ali Provérbios, a gente começar a estudar as cartas de Paulo. São 13 cartas e é muito profundo, é muito importante o crente ter conhecimento da palavra e conhecer. Se você ler as 13 cartas de Paulo, automaticamente, além de você ter a sabedoria de Provérbios que estamos buscando, você vai ter a direção de Deus através de Paulo com as suas cartas para você como igreja, como deve proceder, como deve caminhar, para você ter sabedoria, discernimento e saber como conduzir nos dias de hoje. Eu queria que eu abrisse a Bíblia no livro de Hebreus. Olha lá. Até na quarta-feira eu falei sobre o crente que gosta de uma palavra, né, adocicada, né? De uma palavra, é o melzinho, para tomar cuidado, porque tem muito crente que acaba pegando aí, desenvolvendo uma diabetes espiritual, porque ele só quer palavrinhas doces, só quer melado, né? Só quer, filhinho, Jesus é com você, mesmo sendo no pecado, no erro, mas Jesus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus fez tudo isso para você. Ai, filhinho, e a pessoa chora, tá cheio, tá diabetes altíssima, espiritual, e não está pensando, daqui a pouco vai dar um infarto, vai dar um problema tão sério, morte espiritual, e a pessoa, quando ela perceber, já é tarde. Então, procure palavras que confrontam a sua pessoa, porque, na verdade, a Bíblia, quando você abre, ela vai nos confrontar. A Bíblia, dificilmente, ela vai dizer, até nesses livros de Provérbios, tem lá, né? A primeira parte A e a parte B. O sábio, o ímpio, né? O justo e o injusto. Muitas vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, eu estou no B. Meu Deus do céu, aqui eu estou no B também. Meu pai do céu, aqui eu estou no B de novo. Meu pai, graças a Deus, um Azinho aqui que eu estou na... Não é assim? A não ser que eu não estou vendo nenhuma auréola brilhando aqui. Até vou pedir para apagar a luz, vai que brilha, eu não estou vendo o brilho. Mas, como vocês estão de frente, eu não vou enxergar as asas nascendo também na parte de trás. Mas eu estava lá atrás, não vi nenhuma asinha se saindo aqui. Então, esses anjos isentos de pecado, de falha, não estão aqui. Nós somos falhos e pecadores, estamos aqui pela misericórdia de Deus e somos carentes. Nós precisamos dessa graça e dessa misericórdia para que nós possamos ser conduzidos para o caminho do Senhor, para o caminho da salvação. E esse caminho ele continua sendo estreito. Deus, ele não fez nenhum alargamento dessa porta. Ela continua sendo estreita. Para passar por ela é estreita. Não tem como. E aí nós precisamos fazer o quê? Um esforço, não é aquela porfiai por passar pela porta estreita. O que é porfiai? Meu irmão, sai nos tapa. Briga, porque vai ser com luta, vai ser com guerra para você conseguir passar por essa porta estreita. Não é cantando e tancando, não. Porfiai. A Bíblia é muito clara. Então nós vamos ter momentos de dificuldades e nós estamos vendo uma geração cada vez eu fico mais desesperado. Uma geração fraca, uma geração diabética, espiritualmente falando. E hoje eu quero falar sobre a geração raquítica,
que não se alimenta de vitamina, não se alimenta de comida substanciosa, né? Até, graças a Deus, nós vemos muitos veganos abandonando, né, o vegano, né, porque viram que isso aí está trazendo muita doença, porque falta vitamina, falta proteína. Nada mais era do que uma modinha, uma ideologia abestada. Desculpe quem é adepto, mas a carne é bom demais e faz bem para a saúde. Então, fibra, nós precisamos de fibra, nós precisamos de proteína. Então, a mesma forma que eu quero falar, a Bíblia é a mesma coisa, nós precisamos de um alimento substancioso, um alimento encorpado. Nós não podemos ficar somente no leitinho, somente naquilo que nos agrada, comer e nos alimentar, porque isso vai nos trazer uma enfermidade espiritual. E essa geração, além dessa geração fraca nesse sentido, até nós vemos aí o desespero, eu brinquei com o grupo de mídia essa semana, o desespero de ver um linguajar, né, dos nossos adolescentes, de que nem eu consigo entender. Eu tive até que dar uma mergulhada. Eu falei, graças a Deus, ainda na igreja, não, os adolescentes não estão ainda nessa linha, né? De fazer esse linguajar, que a gente não entende nada, não tem base, não tem estrutura, não tem conhecimento da palavra. E não é culpa deles, não, irmão, é culpa dos pais. Até ontem, um ensinamento em Provérbios disse assim, sobre o pai que cria um filho tolo, esse vai ser para a vergonha dele. Então, a educação dos filhos está nas nossas mãos. Deus, ele entregou nas tuas mãos os seus filhos como herança. E a obrigação do pai e da mãe, escute, não é do professor da escola, não é do pastor da igreja, não é do professor de escola bíblica dominical, a de educar o teu filho, a de criar o seu filho, a de preparar o teu filho para o futuro, preparar o seu filho na palavra. A obrigação é do pai e da mãe, nem da avó. A avó não tem essa obrigação também. Quem tem a obrigação é pai e mãe. O avô só vai estragar, a avó só vai estragar o filho, né? Fazer aquilo que o pai proíbe, a avó vai lá e dá. Essa é a parte mais gostosa de ser avô e vó. Agora, você precisa, como pai e como mãe, ensinar e educar os teus filhos nos caminhos do Senhor. Ou seja, na presença de Deus, trazendo ele para a escola bíblica dominical, trazendo ele para os cultos da igreja, para poder subir lá na salinha da criança, ali ele vai aprender um pouco da palavra de Deus, mas quando ele estiver na sua casa, todos os dias, você dá uma lição bíblica para ele, traz um ensinamento bíblico para ele todos os dias, ministre a palavra para ele, fala algo da parte do Senhor, uma historinha, coloque filme cristão na sua televisão para ele poder assistir. Por quê? Porque a única coisa que Deus vai cobrar de mim, de você, como pai e como mãe, quando chegarmos lá na glória, é assim, olha, eu te confiei esta herança. E aí ele vai fazer o seguinte, você cumpriu o meu mandamento? Você vai perguntar, qual foi o mandamento que o Senhor deu para mim? Você ensinou o teu filho nos caminhos que ele deve andar? É só isso que ele vai cobrar da gente, como pai e como mãe. Aí você fala, eu não tive tempo, eu ligava a televisão, dava o celular para ele poder ver galinha pintadinha, para ele poder ver coisas, todo mundo secular, coisas perigosas aí, que aprende coisa que não agrada ao Senhor, aí fica vendo porcaria, quando você não está, coloca na internet o que tem de porcaria nessa internet, o que é perigoso, não tem filtro, aí o menino começa a absorver, porque as crianças, numa idade até os 8 anos, é uma esponja, absorve tudo. Aí depois dos 8 que absorveu, você não vai conseguir tirar mais. Já absorveu. Aí você vai ter um trabalho muito grande de limpar e de desintoxicar essa criança das coisas que ela viu, que ela absorveu e que não agrada ao Senhor e que não edifica em nada a vida do seu filho. Então, Deus me incomoda muito para dizer, vigia com aquilo que o seu filho tem assistido, com aquilo que o seu filho tem lido, com aquilo que o seu filho tem participado, e a responsabilidade não terceirize, a culpa não é de ninguém. Não vai na escola brigar com o professor, porque o professor tem que ensinar as matérias que estão na grade curricular. Preparar o seu filho, o meu filho, para prestar um bom vestibular, para saber escrever bem, para fazer umas contas boas. A educação é dentro da nossa casa. O meu filho e o seu filho, eles vão ser educados por nós, como pais. Então você precisa não terceirizar, e você precisa trazer a responsabilidade para você e ensiná-los na palavra de Deus, porque ele se alimentando disso aqui, a Bíblia diz o quê? Depois de muito tempo não se afastará. Ou seja, até porque de repente nós vemos lá, pastor, mas meu filho já é adulto,
e ele não está na igreja. Aí eu falo, descansa, você ensinou? Eu ensinei, então fica tranquilo. Agora ele está tendo a experiência dele com Deus. Deus está permitindo ele passar por algumas experiências, porque lá na frente a palavra diz que ele vai lembrar. Então Deus vai permitir uma experiência, algo para ele, para que ele possa, em um certo determinado momento, lembrar, falar, meu Deus, na casa do meu pai, a palavra de Deus que eu aprendi, o Espírito Santo vai ministrar porque você já ensinou, e ele vai voltar para a presença do Senhor, ele vai voltar para os caminhos do Senhor, e ele vai cumprir a palavra que ele tem sobre a minha vida e sobre a tua vida, qual que é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O problema é que o crente não tem paciência e ele quer fazer do jeito dele e quer ensinar Deus a fazer também. Não, Deus, mas tem que ser assim. Tem crente ainda que chama a Deus, senta aqui, eu vou te ensinar. O senhor precisa fazer isso com meu marido, o senhor precisa fazer isso com a minha mulher, o senhor precisa fazer isso com os meus filhos. Ei, quem é você para ensinar Jesus? Você tem tão somente, não está dando certo de acordo com o que você quer? Dobre o teu joelho e peça ao Senhor, Deus, me dê estrutura para suportar este processo, porque eu sei que este processo é necessário para mim e para minha família. Eu sei que o Senhor está dando estrutura para mim e para minha família, e eu sei que brevemente toda a minha casa e toda a minha família estarão na presença do Senhor. Mais cedo ou mais tarde a palavra vai se cumprir, mas o Senhor, Ele tem o tempo dele, não é no nosso e na nossa forma também de trabalhar. Então você tem que ter paciência. Agora, a palavra de Deus lá em Hebreus, pode apagar isso. Hebreus capítulo 5, verso 12, 13 e 14. Olha só, vou ler aqui. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vamos nesse finalzinho aqui. Leiam assim, ó, toda a igreja tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Então aqui, quando eu li essa palavra de Paulo, eu não sei se foi, a minha mente ela foi tão longe, não sei se era pecado, eu comecei a ver vários irmãos da igreja já na fase adulta mamando uma madeira assim, ó, deitados assim, que nem criança, já o velho, imagina um velho de 50 anos de idade, com a mamadeira deitada no sofá, tomando uma madeira. Coisa mais ridícula. Coisa mais horrorosa. Visão terrível. E é isso que Paulo está dizendo para a gente. Tem crente hoje que não quer sair da mamadeira, que quer ser tratado como criança, que quer continuar sendo mimado. Crente já na idade adulta, já na idade que já era para ter adquirido uma maturidade espiritual, de comer coisas sólidas, não somente se alimentar de coisas sólidas, da palavra mais profunda, mas já era para ser mestres, já era para estar trabalhando na obra, já era para estar frutificando na obra, já era para estar envolvido em algum ministério, em algum departamento da igreja, já era para estar dando frutos na presença do Senhor, mas ainda está que nem os menininhos, pedindo para o Senhor, eu quero o meu TT. Não é assim? Jesus, prepara o meu TT. É rir, mas é de chorar mesmo. Então aqui, irmãos, aqui o autor da palavra de Hebreus, ele confronta uma igreja que parou no tempo. Você vai ver a introdução, o contexto da palavra de Hebreus. Então ele está escrevendo ali para uma igreja que parou no tempo. O tempo de conversão, ele exigia uma maturidade. Ele diz ali sobre mestres. E para ser mestres, já é uma pessoa adulta, uma pessoa madura, uma pessoa com conhecimento da palavra, pronta para ensinar. Não é assim? Esses são os mestres. Então ali, mas a realidade, ela revelava que existia muita infantilidade. Eram esses mestres infantis, meninos ainda, que se esforçavam nem um pouco, para ser mestres, mas preferia e determinava continuar como meninos, como crianças, infantis.
Então ali o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, irmãos, eu quero falar uma coisa da parte do Senhor. Tem crente que muitas vezes, eu falo até por mim, Deus já entregou e derramou sobre a tua vida o dom da revelação, o dom da profecia, o dom de cura, o dom de ensinar, o dom de mestre. São vários dons espalhados na Bíblia Sagrada, são inúmeros dons ali e que Ele já derramou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas estes dons, o que eu quero dizer da parte do Senhor, estes dons aí, ele não é o ponto final da caminhada. Eu recebi o dom, agora vou sentar e vou me alimentar da palavra do Senhor. Ei, está cheio de crente que recebeu o dom. E eu tenho certeza que aqui você está sentado e você já recebeu um dom da parte do Senhor. E você já sabe qual é este dom, porque você já ouviu a voz de Deus, você já sentiu a presença de Deus e já sabe o que Deus já derramou sobre a tua vida. Agora, as pessoas colocam esse dom como um ponto final. E, na verdade, esse dom, irmão, ele é uma ferramenta para o meu e o seu crescimento. E é uma ferramenta, você recebeu foi uma ferramenta, você recebeu foi um instrumento da parte de Deus para crescimento da sua vida, usando este instrumento e também da igreja do Senhor e do reino de Deus. Agora, o poder de Deus ele se manifesta para gerar o quê? Maturidade, para gerar caráter cristão e para gerar o quê? Serviço. Diga comigo, serviço. Serviço. O crente, ele precisa trabalhar, ele precisa servir. O dom de Deus, ele nos traz este mandamento, esta responsabilidade de servir, é do serviço. Então, ele gera em nós a maturidade, o caráter cristão e o serviço. Agora, não é para inflar o ego. Tem muito crente que tem dom, aí já começa a falar besteira. Aí já começa a se colocar como a quarta figura da Trindade. Esse é o perigo, infla o ego. Aí ele já é o salvador de todos. Aí ele já até começa a vender a camiseta que foi sangrada e fazer leilão para salvar as pessoas. Começa a vender as indulgências, né, de antigamente. E muitas igrejas cristãs e evangélicas estão ainda nesse meio, vendendo o milagre. E pessoas que acabam inflando o ego, e na verdade o ego desses crentes que são crentes imaturos. E aí nós temos que analisar a nossa vida. Será que nós estamos sendo imaturos? Será que nós estamos sendo infantis? Então Jesus, ele não nos chamou para sermos salvos somente, né? Para sermos salvos da condenação, mas ele chamou aqui a cada um de nós para crescermos até a medida da estatura completa de Cristo. Vamos ler? Livro de Efésios 4:13. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 13. Olha só. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa é a nossa caminhada. Nós precisamos chegar neste ponto. Aí tem crente que já está há 30 anos, não saiu ainda do leitinho. Ainda continua infantil, continua menino, continua menina. Mimadinho, querendo mimar, querendo... Gugu Dadá, eu vou fazer bilu-bilu para você. O pastor tem que ficar lá, vem bilu-bilu. Você tá, vem cá, ai que menino lindo de papai. E velho já, que já deveria ter alcançado, ou ao menos ter avançado mais da metade da caminhada, de chegar até aí, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós precisamos chegar neste alvo, nós precisamos chegar neste ponto. Todos os cristãos precisam caminhar, crescer, amadurecer, até chegar a essa estatura completa de Cristo e ao conhecimento. Você precisa crescer, irmão. Chega. Tem crente que está na primeira série, você vai e repete, quer fazer a primeira de novo, quer fazer a primeira de novo e fica lá na primeira de novo. Não tem aqueles que entram na faculdade? Aí ele faz o curso de faculdade, tirando as ideologias, né, que entra numa, faz outra, mas só para fazer ideologia política. Mas ele demora tanto para absorver que ele quer ficar somente... no momento do calouro, ele quer todo ano rapar a cabeça e fazer festa, curtir.
E todo ano ele está lá, repetiu, volta para o primeiro, aí ele participa com os calouros lá, vão rapar a cabeça e fica lá. Aquele menino. E vai passando um ano, segundo ano, todo mundo a caminhar. A turma dele já está avançando, a turma dele já está se formando, e ele continua no primeiro ano, juntamente com o movimento estudantil, fazendo festa, usando droga, fazendo aquela porcaria toda, sendo menino, sem crescer, sem amadurecer, sem evoluir. Até que chega um ponto, o que acontece? Você tem um tempo para se formar. Se você tem um curso de 5 anos, com 8 anos você é jubilado da faculdade. Aí chega a universidade e fala, vem cá, aqui não cabe mais você não. Já era para você chegar na formatura, já era para você ser formado, já era para você ser um doutor, já era para você ter alcançado ali a maturidade, a estatura de um doutor, de um profissional qualificado, mas você está ali misturado ainda com os meninos, aqueles que acabaram de prestar vestibular, que estão iniciando a vida acadêmica, e você está ali como é que se diz? Se fazendo, né, se misturando e agindo como um menino. Assim é no mundo espiritual. Deus te traz para a presença dele, você desce as águas, você entra no discipulado, você começa a frequentar a EBD, aí Deus começa a ministrar na sua vida, você começa a meditar na palavra, você começa a crescer, você faz cursos teológicos, você participa do culto, vai anotando as revelações que Deus vai trazendo através da palavra. E a tendência, o que é, meu irmão? Daqui a pouco você tem que começar o quê? Eu quero pregar a palavra, eu tenho sede da presença de Deus, Deus falou muito forte comigo, eu quero dar aula, eu quero participar do departamento, eu quero trabalhar nessa área, eu quero desenvolver esse ministério, esse trabalho, eu quero fazer o evangelismo nas ruas. Você precisa, o que é isso? Crescimento, maturidade, mas muitos preferem continuar no discipulado. Ou até mesmo ali depois do batismo, não sai mais daquilo ali, só fica contando inclusive testemunhos do batismo. Meu Deus, meu batismo foi maravilhoso. Quanto tempo faz? 32 anos atrás. Aí ela conta o testemunho do batismo dela. Falei, e depois do batismo? Depois do batismo, eu estou na presença de Deus. Ah, legal. O que você já fez? Não, eu já sou salvo. Tá, mas... E a obra? Que obra você fez? Não, pastor. A salvação não é pela obra, para que o homem não se glorie? É, concordo. Não é pela obra, mas o crente, quando ele é salvo, a obra ela passa a ser automática, é fruto da presença de Deus na vida dele. Automaticamente ele quer fazer fruto, ele quer trabalhar, ele quer produzir. Eu concordo que a salvação é pela graça. Agora, existe algo lá no céu que vai diferenciar aqueles que trabalham para a obra do Senhor, que são os galardões. Ou você acha que você vai ficar assim, sentadinho, ouvidor, igual essa irmã, né? Ficou só no batismo, sentou 30 anos, só batizou. Participa dos cultos, ouve a palavra, mas não tem discípulo, nunca discipulou ninguém, nunca visitou ninguém, não tem obra. Aí você acha que essa pessoa vai chegar lá no céu. Irmão, tem hierarquia lá no céu. Tem, não é assim não. Chega lá e já vai abraçando. Ei, meu Deus do céu, que bênção, cheguei no céu. Óbvio, a salvação é pela graça, foi salvo, amém. Agora chega lá e fala, vou abraçar, vou conversar eu quero abraçar Moisés, eu quero falar com Abraão, eu quero falar com as pessoas. Desculpa, mas você vai estar bem longe dessas pessoas. E para chegar lá, já vai ter muita gente já lá pertinho e uma fila muito grande que vai separar. É igual esse condomínio fechado aí, né? Para você entrar, para você chegar, existem pessoas mais próximas de Deus e você vai estar bem distante. É real. Isso são os galardões. Aí o pior de tudo é você chegar lá no céu. Já pensou? Fui salvo. Aí você passa lá, aí você vai passar pelo portão de entrada. Aí tem os anjos, né? Porque Cristo vai nos recepcionar, Ele é o porteiro, Ele estará na porta nos recebendo, e estará os anjos, né? Aí eu imagino, irmão, vamos conjecturar aqui, não está escrito na palavra, mas eu tenho certeza que um anjo vai estar aqui, outro lá, Jesus recebendo, e vai passar o irmão que nunca trabalhou nada, aí o anjo vai olhar assim para o outro, cutucar e falar, não fez nada. Isso aí, meu irmão, não trabalhou nada. Pensa num preguiçoso, pensa num crente.
preguiçoso. O outro anjo fala assim, nem fala nada, irmão. E tá se achando aqui, tá se achando. A sua recepção vai ser assim, você acha que não? Aquele que trabalhou, deu a vida, desgastou a própria vida pelo amor ao evangelho, aqueles que foram mortos, queimados vivos por pregar a palavra, enfrentando toda uma estrutura política, ideológica, e tendo como resultado a prisão, tendo como resultado a morte, você acha que... Você me desculpa, irmão. É a mesma coisa quando eu falo com um crente que está estudando para concurso. E aí, de repente, ele fala, ele não estuda como deve estudar. Aí ele fala assim, não, se Deus quiser, e se essa porta for dele, ele vai me colocar. E ele não se prepara. Ele não vai estudar para concurso, ele não vai fazer inscrição ali nos cursinhos preparatórios para concurso, para estudar legislação, para estudar ali toda a questão das legislações, a questão da doutrina, o entendimento, os editais ali para se... Não se prepara. Aí ele fica ali só na fé. Aí vou para vigília, vou para monte, jejum, consagro, mas não debruça nos livros para estudar. Aí ele acha que vai ser por osmose, vai chegar... Agora vem cá, enquanto isso você está buscando, estou dizendo que você não tem que fazer isso, mas é o equilíbrio. Aí, nesse mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que já tem 4 anos, que estudam todos os dias, 12 horas, 14 horas, todos os dias. Aí você acha que Deus vai chegar e arrancar o lugar de uma pessoa dessa que está se esforçando, que está se preparando, que está para colocar você? Não. Com o suor do teu rosto comerás. Você age para Deus reagir. Você precisa fazer para o Senhor reagir a seu favor. Para você arrumar um serviço, você tem que se preparar, se qualificar, enviar o currículo. Aí eu acredito num Deus que chega lá no RH, ele fala, meu servo se preparou, meu servo, essa porta é para ele. Aí ele vai no RH, ele faz um vento entrar e derrubar todos os currículos e cai o seu currículo na mão do RH. E aí ele vai pegar aquele currículo, vai na cara dele assim, ele vai falar, e o Espírito Santo vai falar assim, esse aí que você vai contratar. Ele vai pegar e falar, liga para essa pessoa que me fazer entrevista, nem faz entrevista, já contrata direto, porque eu senti de Deus fazer isso. Eu creio nesse Deus. Agora, você ficar na sua casa, eu conto sempre esse testemunho antes de entrar na palavra, mas lá em casa tinha uma pessoa, eu ainda não era cristão, eu estava caminhando ainda. E tinha uma pessoa que era fervorosa. E aí, toda madrugada, essa pessoa chorava, estava domingo em casa, né? E aí eu com a Sabrina, falei, Sabrina, não sei o que está acontecendo. Essa menina chora, grita de madrugada e fala alto. Ela não está legal não, ela está doente. Tem que levar essa menina num psicólogo, num psiquiatra, tem alguma coisa errada. Eu não sabia, não tinha entendimento. Até porque depois de certo tempo estava eu lá na madrugada chorando, gritando, falando assim, me leva num psiquiatra. Mas aí de repente tive a oportunidade no almoço. Ela comentou com a Sabrina, falou, olha, eu estou num propósito de 21 dias, jejum, oração, e às 3 horas da madrugada buscar. Aí, e elas conversando, o propósito era para que ela conseguisse um emprego, um trabalho. E aí eu falo, até foi o Espírito Santo mesmo. Aí eu olhei assim e falei assim, fazia acho que 10 dias já. Aí eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você já entregou currículo em algum lugar? Qual empresa que Deus colocou no seu coração, que você tem vontade de trabalhar, que você tem vontade de entrar? Aí ela falou o nome de 2 empresas, né? Aí você já foi lá, preparou o seu currículo, foi lá visitar o RH, conversar com as pessoas, entregar o seu currículo, conversar com eles ali? Aí ela, não. Aí, ó, você desculpa, mas Deus pode. Pode. Nós moramos num lugar bem afastado, mas Deus pode pegar esse empresário, pegar esse RH, trazer ele até a porta aqui da minha casa, tocar a campainha, perguntar o teu nome, dizer que ele sonhou e ele ouviu o seu nome, ouviu o endereço de casa e vinha até aqui e dizer que o emprego é seu. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, é justo isso? Você acha que ele vai fazer isso? Qual propósito ele faria algo assim? Ela parou e ela silenciou um pouco, até que depois, no dia seguinte, ela foi visitar as 2 empresas e entregar o currículo.
e assim entrou na porta que Deus já tinha preparado. Ou seja, o crente quer ficar em casa. Ele quer fazer jejum, acordando 2 da tarde. Ele quer uma porta de emprego sem se qualificar, sem fazer currículo, sem ir atrás das empresas que Deus colocar no coração dele. Ele quer passar num concurso sem estudar para o concurso, sem se preparar para o concurso. E você vai me desculpar, irmão, sem um esforço mínimo, você não vai chegar nesses lugares. Você precisa se esforçar. Você precisa se preparar. Porque essas ações que eu falei de ficar esperando, de não se preparar, isso é coisa de menino. Não é? Menino que faz isso, irmão. Criança, eu não quero ir para a escola. Eu não quero ir para a escola. Não é assim? Eu não quero. Não é assim? Quem faz isso? Menino. E até vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Uma mãe, essa semana perguntou assim, pastor, meu filho não quer ir para a igreja. Então eu estou deixando ele em casa. Aí eu falei, quantos anos ele tem? Ela disse, a idade menor, incapaz. Aí eu falei assim, e a senhora está dizendo no sentido de se justificar, está certo? Isso. Falei, então a senhora está totalmente errada. Deixa eu perguntar, quando ele fala assim, eu não quero ir para a escola, o que a senhora faz? Eu já pego a cinta, já coloco de pé, ponho, levo. E a igreja não é mais importante, tão importante quanto a escola? Então a autoridade que você exerce é para a escola, é para as coisas do mundo secular, mas não para as coisas do Senhor. Para as coisas do Senhor você relaxa, para as coisas do Senhor você deixa fazer de qualquer jeito. Ei, as coisas do Senhor é muito sério, é muito importante. Você precisa alcançar a maturidade espiritual e entender que você tem uma responsabilidade sobre a tua casa, sobre o seu lar e sobre a tua família. É de você, é sobre você que está essa autoridade. Meu filho e teu filho não tem liberdade para falar se ele quer vir ou não. Pode ir para o banheiro, tomar banho, se trocar, que estamos indo para o culto. Acabou a conversa. Eu não perguntei se você quer. Aqui em casa não existe a democracia. Aqui em casa é ditadura. Aqui quem manda sou eu. E a regra é minha e acabou, e ponto final. Isso eu quero falar para os pais que gostam de chegar nos filhos. Meu filhinho é meu amigo. Eu não sou amigo do meu filho. Nenhum dos 3 ali. Ele sabe, eu não sou amigo de vocês. Eu sou pai de vocês. Eu tenho responsabilidade sobre a criação de vocês. Então, vocês não me tratem como amigo, porque eu não sou amigo. Eu sou pai. E eu tenho autoridade e responsabilidade e vou prestar conta do que vai acontecer com vocês. Glória a Deus. Vamos voltar. Então, aqui, irmãos, esse diagnóstico, né? Efésios 4:13. O que diz a palavra do Senhor? Livro de Efésios, capítulo 4, verso 13. Eu quero que vocês gravem isso. Vou ler mais uma vez. Olha só. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Você está caminhando para esse objetivo. Deus está trabalhando na sua vida para você alcançar este capítulo de Efésios 4:13. Você precisa crescer, irmão. Você precisa amadurecer. Desperta, irmão, pelo amor de Deus. Abandone a mamadeira, abandone o leitinho. Começa a crescer, começa a assumir responsabilidades, começa a se posicionar como crente, como homem e mulher de Deus. Você não é menino, você não é menina. Você foi chamada para servir o exército de Cristo, para ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Já pensou? Até vi quem já viu isso aí? Tem um menino aqui do Brasil, foi lutar uma guerra que nem dele era, um jovem. Saiu aí, tá na internet. Foi lutar lá aquelas guerras lá que nem dele era, nem sei o que ele foi fazer lá. Aí ele tá lá no meio do, e é real, fardado ali, ele começa a gritar. Gravado um vídeo e fala, mãe, e chora copiosamente. Eu não era para mim estar aqui não, me arrependi, eu não quero estar aqui não, eu achei que era igual filme, e chorando. Um menino que foi para a guerra, assim é no mundo espiritual, é os meninos que querem ir para a guerra, que querem ir para a batalha, mas ficam assistindo esses filmes de ficção científica achando que é igual. Ei, o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele existe e ele tem hierarquias no céu e no inferno. Ali nós temos que ter essa preparação, essa consciência. O inferno, ele é real. Ele existe.
E se eu e você não vigiarmos, nós seremos lançados para lá. Só tem dois caminhos para o crente: ou o céu, lado direito do Pai, reconhecido por Deus como filho de Cristo, ou o inferno, largo de enxofre, fervendo. E todos nós, isso aí, irmão, não é, como é que fala? Não é ficção, não é real. É real. Ele existe. Eu até falo que nós dividimos aqui o primeiro céu, onde nós olhamos para o alto. Quando você olha para o alto, aí você vê a lua, não vê? Vê as estrelas, vê os astros, né? A gente olha aí. Esse é o primeiro céu. Agora, depois do primeiro céu, existe o segundo céu. O segundo céu é o inferno. É onde ficam as potestades, as legiões de demônios que ficam no segundo céu. E aí, no terceiro céu, que é o trono de Deus, que é para lá aonde nós iremos. E nesse terceiro, pastor, que absurdo, o inferno é aqui na terra. O inferno é na terra e esse é o cão. Não, pastor, o inferno é lá embaixo, vai cavucando, chega até do outro lado da terra, não vai ter inferno nenhum, meu irmão, é outro país, você vai achar outro lugar. Menos o inferno está lá. Tanto é que você tem Daniel orando por 21 dias, e diz a palavra que há uma batalha. Aonde que há essa batalha? Diz assim: Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou a me buscar, eu já estava com a mensagem preparada para você. Porém, eu fui impedido de chegar até você pelas hostes malignas. Ou seja, o anjo de Deus que veio com o recado do terceiro céu foi barrado aonde? No segundo céu, para chegar, ser impedido de chegar até a terra onde nós estamos. É tão claro, irmãos, a Bíblia é tão clara, não tem que complicar. Não fica buscando entendimentos difíceis. Esses intelectuais, que na verdade são os boçais, que querem provar a intelectualidade, que querem mostrar que são mais inteligentes que os outros, são na verdade uns boçais. E acaba complicando a vida das pessoas, acaba trazendo coisas difíceis e trazendo um temor, um medo na vida das pessoas, sabendo que o evangelho ele é simples, a palavra de Cristo ele é simples, Jesus ele é simples. Não tem muita complicação, não. Então você tem que entender que existe uma hierarquia, existe uma estrutura, essa estrutura ela é real e ela é constante, todo dia essa batalha existe a favor da minha vida, a favor da sua vida. Todo dia os demônios se colocam contra a minha vida, contra a sua vida, seja da forma de opor contra mim, contra você, seja de uma forma de impedir algo na minha vida e na sua vida. Ele vai tentar de todas as formas com que eu e você venhamos a negar a fé, venhamos a abandonar a nossa fé, venhamos a nos afastar da fé e venhamos a não ser alcançados pela graça e misericórdia de Cristo para sermos condenados como Ele já é condenado. O diabo já está condenado. Não tem salvação para ele. E aí ele quer carregar o maior número, como ele já fez com um terço dos anjos. Ele trouxe com ele. E agora, além dessa terça parte, né, ele quer agora arrebanhar o maior número de almas para poder também serem lançados com ele para o largo de enxofre do inferno. E eu não quero ir para lá. Eu estou fora. Vamos lá. Aqui em Hebreus, né, quando ele fala sobre o leite, olha só, vos fizeste tais que necessitais de leite. Então aquele crente, ele ainda busca, ele precisa, não, eu quero leite. Lembra do início lá, eu quero TT. Eu não quero trabalhar, eu não quero pregar, eu não quero assumir esse departamento, eu não quero trabalhar na igreja, eu quero leite. Mas tu já está velhinho já. Deus já investiu muito em você. Deus já te instruiu demais. Você tem instrumento, ferramentas aí, meu irmão, que olha, é de bombardear o inferno, de alcançar vidas e almas. Mas você ainda está que nem esse aqui. Vos fizeste tais que necessitais de leite. O leite, irmão, ele é bom somente para o recém-nascido. Escute, o único mamífero que não desmama é o ser humano. Crente velho tomando leite. Irmão, o leite, eu vou falar algo aqui que eu aprendi na pós que eu fiz de psicologia na área jurídica. Tinha uma professora, senhorinha de 70 e poucos anos, ela e o marido.
E ela falava o seguinte: ei, o único mamífero que não desmama é o ser humano. Porque o leite ele só é bom para o recém-nascido. Porque depois de uma idade, ele somente tira o cálcio. Ele somente vai dar, sabe o quê? Chulé, subaqueira. E vai trazer problemas para o seu organismo. O leite só vai trazer problema. A mulher que toma leite, ela vai perder cálcio. Ela vai acabar perdendo a estrutura. Desculpe alguém que entende mais do que eu. E aí isso ela falava, irmão, o leite não presta. Agora, há uma indústria interessada nesse ensinamento, né? Nessa cultura de que nós precisamos tomar leite. Mentira, irmão, você não precisa tomar leite, não. Você precisa tomar muitas coisas derivadas do leite, que vem cálcio de verdade, que você vai absorver de verdade este cálcio, mas o leite, depois de você passar da fase de recém-nascido, ele só vai prejudicar a sua vida. Acho que eu vou ser cancelado, né? Mas essa é a verdade. E aí, olha só, se for o único alimento, olha só, pega um adulto para você ver. Então você vai se alimentar só de leite. Vamos lá, faz uma conjectura aqui. Você vai continuar tomando só leite. Então você vai tomar leite de manhã, você vai tomar leite à tarde, vai tomar leite à noite. O que vai acontecer com você? O que aconteceu com os veganos? Ficaram doentes. Porque não se alimentavam das proteínas, que é necessário, irmão. Tem alimento, é necessário. Nós precisamos comer, nós precisamos, o nosso organismo, nós somos ali seres carnívoros, nós precisamos de proteína, de alimento. Isso eu quero trazer isso para a parte espiritual. O que Deus está dizendo é na parte espiritual, você não pode ficar somente no leitinho, no rasinho. Você precisa se aprofundar. Por quê? Se você tomar somente o leitinho, olha só, aqueles crentes hebreus estavam retrocedendo. Na verdade, eles não estavam avançando. Além de eles estarem paralisados e parados e prostrados, eles estavam retrocedendo. Já começa num processo de desaprendizado. Diante da perseguição e do cansaço, olha só, queriam voltar aos rudimentos do judaísmo. Quantos crentes não estão assim? Abandonando o movimento pentecostal, porque esse é o evangelho genuíno. A guerra espiritual, ela existe. Você precisa estar preparado para essa batalha espiritual. E Deus está te preparando para essa batalha espiritual. Deus está te capacitando, dando estrutura para isso. E aí ele voltava ao quê? Voltava aos rudimentos do judaísmo. Sacrifícios repetitivos, rituais temporários, em vez de quê? Em vez de descansar no sacrifício perfeito e definitivo de Jesus Cristo de Nazaré. Ei, irmão, Jesus morreu por mim e por você. Você precisa descansar nele. Você não precisa buscar em outro lugar a não ser nele. Porém, você precisa crescer com ele, crescer no evangelho, crescer no ministério e avançar para dar frutos também. Vamos lá. Eles rejeitavam o ensino profundo sobre o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha lá no contexto. Hoje, muitos crentes com anos de igreja ainda vivem do leite. São crentes que só buscam a Deus por bênçãos materiais, que não aceitam confrontação pelo pecado e que precisam de, até eu coloquei aqui, uma anestesia espiritual em cada pregação. Ah, menino lindo. Aí ele sai anestesiado. Nossa, que culto maravilhoso. Acordou no dia seguinte, está igualzinho, está até pior. Porque não houve libertação. Não houve confronto com o pecado, não houve confronto com o eu, com o orgulho, com a soberba. A palavra precisa nos confrontar para nos dar estrutura e nos libertar. A verdade, ela nos liberta. É a verdade que vai nos libertar, não é o engano, não é o mimo. Não é o leitinho que vai te libertar, é a palavra da verdade, é a palavra do confronto que vai nos dar essa substância, essa estrutura para vencermos os dias maus de hoje. Olha só, então eles rejeitavam. Então são crentes que só buscam a Deus por bênçãos, evitam o confronto, e quando o culto, a igreja, o avanço, irmão, vivemos muito isso. Eu até vou abrir um parênteses aqui. Falei lá no estudo de Provérbios. O Fernando trouxe aqui no início, todos os dias, 5 da manhã. Estamos ali no Google Meet, estudando o livro de Provérbios. E dentre os estudos, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração.
não vai ouvir mais, até os pastores aqui, aquela historinha. Isso é mimar, né, o crente, né? Olha, eu quero aqui, em nome da igreja, pedir desculpa para você, porque a igreja te feriu. Ah, mas vai, desperta, acorda. Mentira mais deslavada. Tu que é um crente mimado e não suporta a correção. Tu que é um crente mimado e não suporta o confronto. Esses aí são aqueles crentes que só querem o leitinho e quando são confrontados, saem da igreja falando mal da igreja, falando mal do ministério, dos líderes, dizendo, aquela igreja me feriu. Não, não te feriu. Ali Deus estava preparando um momento para confrontar com o seu eu e tratar na sua estrutura e te preparar e te capacitar para ser um homem e uma mulher de Deus de verdade. Mas aí esses crentes estão igualzinho aqui, ó, de Hebreus. São os crentes que não suportam os confrontos, então não aceita confrontação pelo pecado e que precisam de uma anestesia espiritual. Precisam ser mimados. E se a mensagem exorta ao arrependimento, eles se escandalizam. Que absurdo! Um adulto de 30 anos que recusa comida sólida e exige uma mamadeira. Esse é o exemplo prático dos dias de hoje. Irmão, nós temos 30, 40, 50 anos. Visão ridícula. Algum de nós ali está com a mamadeira tomando. Visão ridícula. É uma cena bizarra, até coloquei aqui, e triste. Então aqui muitos velhos de igreja, irmãos, olha só, agem como bebês birrentos, quando contrariados na liderança ou na rotina eclesiástica. Eu vi até um pastor falando ontem, eu achei maravilhoso. Ele disse assim, dizendo para a ovelha, né? Olha, ontem eu era o pastor mais amado por você. Assim que eu te conheci, eu passei a ser o pior pastor do mundo. E você saiu e foi por um outro aprisco. E aquele outro pastor agora, até ele te conhecer, também vai ser o pastor mais amado na sua vida e no mundo. Então o problema não está nas estruturas. Está nesse povo birrento, no crente mimizento, que não aceita correção, não aceita ser confrontado. Ei, irmão, aceite o confronto, aceite a contrariedade, aceite a exortação, porque Deus está te dando estrutura, está te capacitando para vencer as obras do maligno, para estruturar, para vencer a guerra lá fora. Ou você acha que é com mimizento, que é birrento, você vai vencer alguma coisa? Ei, tem crente que está fazendo que nem Jezabel. Ai, Jezinha, ele não quer vender a vinha para mim. Eu até não vou nem comer mais de raiva. O que eu faço, Jezinha? Lembra de Acabe? Frouxo, mimizento. Um líder que não toma decisões, que não toma postura, que não age como homem. Aí foi lá na Jezinha, não está nem... Ai, mozinho, o que aconteceu, mozinho? Você não está comendo faz tanto tempo, mozinho. Ai, mo, é que ele não quer vender a vinha para mim. Não vou nem comer de raiva mais. Ah, peraí, mozinho, que eu vou dar um jeito nisso. Aí levanta a mulher e vai lá. Ei, muitas mulheres estão tomando a frente. Até porque elas têm uma estrutura muito maior do que nós de liderança. Mas não é culpa delas. Aí o homem acaba condenando, né? Ah, esse movimento de mulheres, de femininas. Sabe por quê? É porque os homens afrouxaram. Eles não assumiram o seu lugar. E elas são obrigadas a assumir o lugar onde o homem não está assumindo. É da natureza da mulher. Agora o homem, se você se posicionar como homem de Deus, como sacerdote da sua casa, como ministro da palavra, como homem representante, como embaixador de Cristo na terra, meu irmão, não vai ter espaço para ninguém tomar este lugar. Cada um vai estar exercendo e ocupando o seu devido lugar dentro da sua casa, dentro da tua família, dentro da igreja. Por quê? Porque você como homem se posicionou. E a obrigação, eu vou falar aqui, é para os homens, não é para as mulheres. Tanto é que no Jardim do Éden, quando Deus vem e toma, sabe, né, da situação, aconteceu alguma coisa ali. Ele vai procurar quem que caiu, quem errou. Foi Eva. Vamos lá. Calma, mulheres, eu amo vocês. Eva estava lá conversando com a serpente, deu ouvido e comeu do fruto, e deu para o homem. A Bíblia é muito clara que, através de Eva, o homem
Caiu. Agora vem cá. Quando Deus vem, ele vai procurar Eva ou vai procurar Adão? Ele não vai falar com Eva. Ele vai falar direto com Adão. Fala, cabra, vem cá, onde é que você estava quando a tua mulher estava lá, ouvindo historinha da carochinha da serpente? Aonde é que você estava, meu filho? E para quem que eu dei a ordem, a direção, foi para você, Adão. Então eu vou cobrar de quem? É de Adão. Ele vai cobrar de quem? É dos homens. Pela omissão, por não se posicionar. E eu vou falar outra coisa, aos homens de novo, Deus está incomodando muito forte. Para com esse discurso dentro da tua casa, eu prefiro ter paz. Ei, você não prefere ter paz, você prefere que a palavra da verdade se cumpra dentro do teu lar, ele se cumpra dentro do seu trabalho, ele se cumpra dentro do teu ministério, você precisa se posicionar, não é paz entre a verdade e a paz, eu fico com a verdade. Isso é justificativa. Desculpa, irmãos. Eu não quero ter paz em casa. Até ganhar uma caneca. Como é que era? Sempre certo. Ué, quem é o homem da casa? Sou eu. Quem tem que tomar a decisão? Sou eu, mas não em opressão e nem... Agora vem cá, irmãos. Não é um relacionamento. Eu tenho que tomar cuidado hoje, que aqui é crime isso aí. Tudo é crime. Submissão é crime, se falar assim é crime. E aí eu não estou nem preocupado também, que aí eu vou trabalhar mesmo por mim, não pago mão de obra. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não é um lar opressivo. Você não tem o domínio, você não é dono da tua esposa. Ela é somente a sua ajudadora, ela trabalha junto com você. Tudo que vocês fizerem, faça de comum acordo. Agora, quando você fala assim, eu falo porque eu falo assim com a Sabrina. Eu chego e falo assim, eu falo A, ela fala B. Eu orando a Deus, Deus fala assim, o B está certo. Eu vou chegar para ela e falar assim, olha, você quis diferente, mas eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu não vou fazer segundo a sua vontade, porque Deus quer que faça assim. E assuma a responsabilidade. O homem precisa ter essa posição de assumir a responsabilidade das decisões. Se você decidir, vai trazer uma consequência. Se você não decidir, vai vir consequências piores ainda. Então, homens, se posicionem, tome posição dentro da tua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu ministério, vocês assumam a posição de sacerdotes da sua casa. Não estou dizendo, não é para você ser abusivo não, porque o abusivo, ele sofre as consequências também, porque a lei foi feita para a gente cumprir. Você precisa trabalhar com concordância e amor. Quando for repreender, repreende com amor. Amém? E as mulheres, não exorte os teus maridos com essa palavra. Não, viu? Seja sábia, fica quietinha. Continua orando, porque Deus está trabalhando a seu favor. Porque o homem, quando ele for afrontado, você vai ter problema. Irmão, as mulheres aqui, vou contar um segredo para vocês. Olha só. Eu tenho um propósito de trabalhar, e isso nós vamos voltar, Sabrina, ontem conversando. Essa semana a gente retoma, que em julho, no máximo, a gente volta com as reuniões de homens, a reunião de mulheres. Tivemos uma reunião, né, Vivian, essa semana sobre libertação, sobre batalha espiritual, sobre maldições e muitas coisas boas. E nós vamos voltar. Urgente, nós vamos nos reunir, os homens, todos os homens aqui, nós vamos reunir lá em cima para um curso. As mulheres também vão se reunir. E nós vamos ministrar e sermos ministrados. E porque há uma necessidade muito grande para que a gente venha alcançar essa palavra de maturidade, de crescimento. E aí eu vou contar um segredo para as mulheres. Eu gosto de trabalhar, e eu falo até para a Sabrina, para as mulheres, investir muito nos homens. Por quê? Deus deu a autoridade para quem? Para os homens. Desculpa, a autoridade está nas mãos dos homens. Ele é o sacerdote da casa. E o inimigo é tão astuto que ele sabe disso. Pode ver que a maioria das igrejas, e eu agradeço a Deus pela nossa, que há um equilíbrio muito bom entre homens, mulheres e famílias. Aqui é um equilíbrio legal. Mas a maioria das igrejas, 80%, até mais, são mulheres. São só mulheres. Não estou criticando, eu estou dizendo, isso não é certo.
O correto é estar o marido e a mulher, o homem e a mulher, ou a mulher e os seus filhos, a família dentro da presença do Senhor na igreja, congregando. Agora, quando o homem não se posiciona, acontece o quê? A mulher se posiciona. Mas, não é assim? Olha só. Vamos lá, a mulher se posicionou, o homem não quer saber de nada. Aí a mulher chega na hora de culto e fala assim, amor, eu vou no culto. E agradeço a Deus ainda que tem homens que não servem, que não vão, mas não impedem. Porque temos casos de homens ainda que impedem mulheres de irem para a igreja. Aí chega e fala assim, não, eu não vou não, eu vou ficar em casa. Os filhos ali ouvindo, o que eles fazem? Você vai com a mãe? Não, eu vou ficar com o pai. Eu vou ficar aqui em casa. Aí ela vai sozinha para a igreja. Por quê? Porque não está na mão dela a autoridade. Ela não tem essa autoridade. A não ser que ela brigue e os filhos vão rebeldes, vão bravos e vão. Vamos ao contrário agora. O homem se posicionou na sua casa. Se converteu, aceitou Cristo e é um sacerdote. Aí chega dia de culto, ou chega de algum trabalho, algum evento, o que ele faz? Tá chegando a hora, eu vou sair daqui meia hora. Todo mundo esteja pronto que vamos para a igreja. A resposta, a esposa fala, já vou estar pronto logo, logo. Os filhos, espera só um pouquinho que eu já estou chegando. Todo mundo já se arruma, vão para o carro e vem embora para a igreja, sem muito esforço. Isso é o natural, mas é bíblico, isso é da palavra de Deus. Por isso que nós trabalhamos aqui muito nos homens nesse sentido. Que nós precisamos tomar, desculpe a palavra, a expressão, mas nós homens precisamos tomar vergonha na cara. E assumimos a nossa posição de homem, de macho, de sacerdote da nossa casa, trazer para a gente essa responsabilidade. Por isso que ele chega para Davi, né? Davi, seja macho. Sempre ele fala, né? Seja macho, seja homem. Por quê? Ele ia ser rei. Já pensou? No que nós estamos vivendo hoje, nessa geração aí? Já pensou se Davi estivesse nessa geração agora? Vinha Saul atrás dele, eu vou falar com a minha mãe. Seja homem, meu irmão. Seja macho, assume. Traga para você a responsabilidade, o fardo é seu. Você tem que proteger a tua casa, proteger a tua esposa, ela é o vaso mais frágil. Então eu queria aqui falar para as mulheres, e quando você chega através desse exemplo, quando o homem chega, ele fala assim, hoje eu vou, ele acorda disposto, né? Você vê que ele está se arrumando para vir para o culto, ou ele acordou animado, contente, pôs um louvor, está lavando louça, limpando a casa. Eu sempre falo isso, mulheres, não fala nada não. Entra junto e vai quietinha. Quando você vê que ele está se arrumando, não fala nada não. Só vai seguindo, isso é resposta de Deus, é Deus ministrando. Por quê? Aí a mulher chega, o homem está lá animado, daqui a pouco ela fala assim, você pode tirar o lixo para mim? Você pode ajudar a limpar a casa? Porque ontem eu dormi, eu acordei cansado e você não fez nada. E olha para a sua cara e fala assim, agora eu não vou fazer nada. Ele até acordou animado para arrumar a casa, para vir para a igreja. Agora, a forma como você falou, o tom, ele... Aí parece que abriu ali, deu um negócio, um curto. Aí ele fala assim, agora eu não vou fazer mais nada, vou sair inclusive e não vou para o culto, vai sozinha. Então você me desculpa, irmãos, é o equilíbrio. As mulheres precisam entender que vocês não são o Espírito Santo. Essa missão e esse papel de transformar o esposo, transformar o homem, é do Espírito Santo. E através das suas ações é que os homens serão transformados. Então, às vezes, o homem está desse jeito porque eu tenho na família. O marido chega lá e falava assim, eu chamo de Juninho, Juninho, eu ir para a igreja? Ela vive na igreja, falando da esposa, ela vive na igreja, de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Ela chega aqui em casa, eu saio para beber, porque eu preciso beber, porque eu não aguento ouvir a voz dela de tanta reclamação, de palavrão, de xingando todo mundo. Aí ele fala assim, eu vou para a igreja? Não vou. Que ele fica até constrangido com a gente, chega lá na casa dele, fica constrangido, né? Que aí, eu não vou. E aí, de repente, nós estamos lá, ela chega lá, reclamando, aquela goteira, né? Aquela pinga. Meu, o marido não aguenta. Aí um dia ela veio reclamar para mim, Juninho, eu quero fazer um culto em casa, fizemos o culto na casa dela, e ela chegou e falou assim, tá vendo? Olha lá, ele devia estar aqui para participar do culto, já saiu para beber.
Aí eu não aguentei, o Espírito Santo acho que tomou ali, eu olhei para ela e falei assim, olha, vou falar uma coisa para a senhora, se eu fosse casado com a senhora, eu acho que eu estaria no boteco bebendo também. Porque eu não ia suportar a senhora falando na minha cabeça, não. Preciso estar anestesiado para quando chegar só dormir e nem ouvir tua voz. Isso é insuportável. Quem precisa se converter é você. Você só é crente de igreja, frequenta igreja, mas não está transformada. Não mudou. Transforma a tua casa no inferno e não no lugar de paz, a um lugar onde ele se sinta bem. Não sei porque o Espírito Santo está ministrando para esse lado, mas eu vou seguir esse lado que Deus está dizendo ao meu coração. Tem pessoas que transformam o lar dela, na verdade, em um inferno. E aí depois o marido está no boteco. Aí diz assim, lá vai ele com os demônios. Na verdade, lá não tem demônio. Lá ele está se sentindo bem, aliviado, porque os demônios estão dentro da casa dele, onde ele não consegue ficar. Aí ele sai, porque ali ele é recebido bem. Ele ouve, de repente ele faz alguma coisa errada, todo mundo já corre, já colhe, é amigo, é conversa. Não estou dizendo e não estou justificando também o erro, porque a bebida é pecado e te leva para a ruína. Eu estou tentando trazer para os irmãos e para as irmãs uma reflexão daquilo que é lar, daquilo que é família, e o papel do homem e o papel da mulher dentro da sua casa. É uma responsabilidade mútua, irmãos. Agora, o papel mais importante, o mais difícil é do homem. Somos nós. Então, irmãos, aprenda a fazer assim, ó. De preferência, não fala nada. Dobra o seu joelho. Você sabia que mais poderoso do que sua boca é o seu joelho? O seu joelho tem muito... Não, se você soubesse... Quando a Sabrina fala assim, eu vou dobrar o meu joelho, vou orar, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Jesus, desculpa, pai. Foi sem querer. Quando ela fala, eu vou orar agora. Eu falo, não, aí urgente, né? Eu já falo, pai, tá bom, eu vou lá. Aí espera um pouquinho, vou rodeando, né? Porque o homem é terrível. Aí eu olho para ela e falo assim, pede desculpa. Aí ela olha para mim, mas eu sei que falou coisa errada. Eu falei, tá, então, mas pede desculpa. Aí a gente se acerta. Aí eu olho para o céu e falo, obrigado, senão minha oração não vai subir do céu. O Senhor não vai ouvir minhas orações, então eu preciso colocar a casa em ordem. Irmãs, os seus joelhos têm um poder muito grande. Mais do que a sua boca. A sua boca não tem poder para nada. Muitas vezes ela até estraga o que Deus está fazendo na vida do teu esposo, na vida dos seus filhos. Isso não é só para casamento, não. Isso é para os filhos também. Isso é para a nossa família também. Como é que nós vamos alcançar a nossa parentela com esses testemunhos, os maus testemunhos, impedindo eles de vir para a casa do Senhor com os nossos testemunhos? Eu tenho sido um facilitador para os meus parentes virem para a igreja, ou eu tenho sido escândalo para os meus parentes que eles dizem, eu que não quero ir para a igreja para ser igual aquele ali, aquela lá. É muito importante. Você está sendo um facilitador para os seus familiares, para os seus parentes virem para a presença de Cristo, ou você está sendo pedra de tropeço, você está sendo vergonha para os seus parentes, para eles dizerem, eu ser crente? Irmão, eu nunca... Pensa num homem que, demorei muito, mas por causa dos maus testemunhos. Eu odiava crente. Hoje, não mudou muito. Mas, só por causa dos maus testemunhos. Eu falei, eu vou para a igreja nada. A pessoa chegou um dia no meu escritório e falou assim, doutor, posso orar? Eu não era cristão ainda. Posso orar pelo senhor? Aí eu olhei para ele e falei assim, aqui não. Tu vai orar na tua igreja e para de ficar vendendo apartamento para 3, 4, cometendo estelionato aí. Toma vergonha na sua cara, mas aqui você não vai orar, você não vai fazer nada, você some daqui. O cara tinha uma ficha desse tamanho. Vendia o mesmo apartamento para 3, 4, 5 pessoas. Aí chegou lá no escritório, posso orar pelo senhor? Vai orar na cadeia, rapaz, lá no inferno, que é o lugar que está preparado para você já. E era pastor. Entendeu o que eu estou falando? Agora, isso também não foi motivo, cansei de ver, continuo cansado de ver, mas isso não é motivo para desfazer o que Deus fez na minha vida, para quebrar a aliança que Deus tem comigo e que eu tenho com Ele,
E pode acontecer o que for, mas na presença do Senhor eu quero permanecer até o meu último fôlego de vida ou até o Senhor arrebatar a igreja, o que acontecer primeiro. Mas eu quero ir para a glória de Deus, eu quero morar com o nosso Pai, eu quero ser salvo. É para isso, você não é crente, você precisa entender. O crente é um modismo, porque hoje todo mundo é crente. Aquele que está no mundo secular não ganha mais dinheiro, aí ele batiza, vira crente e vem fazer a mesma porcaria dentro da igreja com o mundo gospel, vendendo as coisas, as indulgências, ganhando dinheiro, transformando o sangue de Cristo em moeda corrente. Eu quero dizer uma palavra da parte do Senhor: você não pode ser crente, porque crente é tão somente uma modinha. Você é salvo, você é salvo, você é salvo. Nós somos uma igreja de salvos, homens e mulheres que buscam a santidade, a santificação, que querem morar no céu. Essa é a diferença da igreja de Cristo, aqui que nós estamos. Aqui está o centro, aqui está o altar que foi edificado para adorar aquele único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É Jesus Cristo de Nazaré, não sou eu e não é você. Cristo é o centro, irmãos. Oh, glória! Jesus, ele é o centro. Nós estamos aqui por causa dele. Essa igreja, ela é uma igreja cristocêntrica, não é antropocêntrica. Eu não vou ficar fazendo gugu dadá para você. Eu não vou ficar fazendo mimimi, não. E por favor, irmãos, outro grupo de crente é aquele crente que fica em casa, tomando uma madeira e fazendo mimo. E depois fala assim: o pastor não vem me ver. Não vou mesmo. Não vou mesmo. Ah, eu vou ficar aqui agora para ver se alguém sente falta de mim. Pelo amor de Deus, irmãos, a obra está avançando, tem muita guerra para eu ficar pagiando o crente mimado. Para eu ficar pegando leitinho espiritual, levando uma madeira para tua casa e falar: vem, nenenzinho, vamos tomar. Não, meu irmão, quer vir, vem, não quer vir, não vem. Não temos tempo para parar. Grande é a obra, extensa é a obra, e o inimigo está lutando, vidas estão morrendo, e não dá mais tempo para esse tipo de ações e atitudes de crente. Aí eu vou ficar lá em casa para ver. Aí passa. Ei! Por favor, nós estamos em guerra e eu preciso de você. Os pastores e líderes estão sobrecarregados, muitas igrejas estão fadadas, estão cansadas. Pastores e líderes ali com burnout, com depressão, com pânico. Por quê? Porque essa geração de crente que fica fazendo essas mimos aí, esses mimimi, essas criancice, enquanto o reino de Deus está em batalha e você fica com essas criancice. 8 horas, misericórdia. Terminando, vamos terminar então. Eita, não saí da primeira parte. Vamos colocar de pé. Olha só, irmãos, o cúmulo do absurdo. Certa vez, aqui no início do ministério, tinha uma pessoa, chegou até mim, falou assim: pastor, chorando, veio num culto, visitou. Pastor, Deus falou comigo, esse é o meu lugar. Aqui é onde Deus me trouxe. É aqui onde Deus vai me dar crescimento. E aqui que eu vou, isso e tal. Crente já com um bom tempo de andamento, irmãos. Estava afastada e Deus trabalhou. Glória a Deus por isso. Mas aí eu não sabia. Irmão, aqui você vai ser contrariado. Eu sou contrariado a todo instante. Até para pregar eu sou contrariado. O primeiro a apanhar aqui sou eu. Quando eu leio aqui, eu falo: meu pai do céu, apanhei. É uma faca de 2 gumes, corta aqui para mim primeiro. Você acha que eu sou o santão? Não, eu sou o santão, estou pregando. Não, estou pregando Cristo, não estou pregando a mim. A palavra é que eu sou só o mensageiro. Eu só entrego o presente, o dono de presente é ele. Eu só sou o mensageiro, a mensagem é Cristo. E aí, passado um tempo, não gostando do confronto, pastor, eu quero trabalhar nisso, eu quero trabalhar. Irmão, calma um pouquinho, você acabou de chegar, você está num processo de cura, você está num processo de tanto ser contrariado. Não deu, acho que 1 ano, falou: olha, pastor, Deus falou comigo. Falei: meu tempo já deu, eu estou saindo. Aí eu falei assim: Deus falou com você? Falou comigo. E eu só estou aqui comunicando o senhor. Aí eu falei: olha, você me coloca numa situação difícil, porque não testificou no meu coração. Porque quando Deus fala, testifica. A verdadeira profecia, irmãos, eu creio na profecia, eu creio na revelação,
Eu creio nos dons espirituais, somos uma igreja pentecostal, nós temos o dom de revelação, nós temos o dom de profecia, mas eu não potencializo, eu não crio pirofagia sobre os dons para atrair público, porque eu não quero. Aqui nós todos aprendemos a servir a Cristo Jesus, Ele é o centro de tudo, não somos nós e não é os nossos dons. Os nossos dons Deus entregou para servirmos uns aos outros. Então ele é um serviço. E aí, dito isso, eu falei, não testificou. Mas Deus falou e eu falei, tenho certeza. Então, olha, eu não posso falar nada, eu vou falar o quê? Então, e eu não amaldiçoo ninguém, vem cá. Deus falou com você, chamei a Sabrina, oramos, abracei, fizemos a oração, demos até falei, precisar de carta? Não. E foi embora. Passado acho que um mês e pouquinho. Tá eu e a Sabrina no mercado, a mãe dessa pessoa encontra com a gente. Eu fui cumprimentá-la, aí eu vi que ela ficou incomodada, falei, ela quer falar alguma coisa? Eu falei, como é que a senhora está? Como é que está fulano? Perguntei da filha. Ela está muito chateada com o senhor. Aí eu, oxe, chateada comigo? Por quê? Porque ela saiu da igreja, o senhor não foi uma vez atrás dela? Aí eu, oxe, eu tinha que ir atrás dela, é? Eu falei, pera um pouquinho. Ela chegou para mim e disse que Deus falou para ela sair. Eu vou contra Deus? De ir atrás dela dizendo, não, contraria Deus, vem para cá de volta. Aí ela olhou para mim e ficou sem graça. Eu falei, na verdade, eu vou dizer uma coisa, sua filha, a senhora mimou demais. Já tem mais de 50 anos e ela não aguenta confronto, não. Então ela está precisando, na verdade, de uma verdadeira correção. Ela precisa aceitar correções e parar de ser mimada, porque, infelizmente, até hoje continua mimada. E não está na presença, não está frutificando, é aquela que está há 40 anos, só tem o testemunho do batismo e nada mais. Então, irmãos, que você não seja esse crente mimado. Eu quero, na quarta-feira, eu vou trazer ainda o restante dessa palavra. Quarta-feira, às 8 horas, nós estaremos aqui mais um dia, e eu vou trazer, tem 3 tópicos aqui para mim trazer sobre o raquitismo espiritual. E Deus falou muito forte ao meu coração, eu sigo o que o Espírito Santo manda, e eu sei que o recado que Deus tinha para mim e para você era esse. Então eu quero orar, feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, queria chamar o grupo de louvor. Já chegamos na hora, e eu não posso avançar. Deus é ordem e decência. E o Espírito, ele vai continuar trabalhando nos nossos corações. E eu quero que você, irmão, ora pela sua vida, ora pelo seu coração. Não permita que o inimigo venha roubar as promessas e as bênçãos que o Senhor tem sobre você. Cresce. Chega de criancice, chega. Aqueles meninos que subiu aqui, que subiu lá para ter aula, deles a gente até aceita. Mas, irmãos, eu vejo hoje, olha só, ações e atitudes de meninos de 12, 13, 14, mais maduros do que homens e mulheres de 50 anos, de 60 anos, 40 anos. Tem pessoas que já têm 20 anos de ministério e continuam sendo neófitos, legalistas. Não cresceram e não abrem a visão, não abrem a mente. E a vida vai indo para um buraco, vai indo para um abismo, não dá frutos, não cresce. É ciclos sendo repetidos. Famílias sendo destruídas, ministérios sendo quebrados ciclos, né, dentro do ministério, dentro da família. Ei, irmão, acorda. Deus está dizendo, desperta, já está bom, chega. Basta, coloca um basta hoje. A partir de hoje você assume um compromisso, fala, chega, eu quero me formar. Eu quero sair do playground aqui, eu quero sair do parquinho, do parque de diversões, eu quero sair do jardim da infância e eu quero ir para a série onde eu tinha que já estar, que era para eu entrar já na... Meu, já era para você estar no mestrado já. Já era para você ter feito a graduação, já era para você... Hoje tem gente que já era para estar fazendo aí, já era para ser PhD em algumas matérias já. Mas está lá no jardim da infância, brincando de balancinho, de gangorra e tomando uma madeira. Já era para estar lá, PhD, dando aula com giz
ensinando a palavra, porque já tem conteúdo, você tem conhecimento, mas você não quer assumir o comprometimento com a obra de Deus, o compromisso de exercer o teu ministério, o teu chamado. Chega de leite. A igreja precisa avançar, como lá no Hebreus diz, né? Mas todas as vezes que eu quero avançar, eu preciso retroceder, porque vocês estão pedindo leite. Mas ele precisa avançar. Ei, irmão, a obra precisa crescer. Esse ministério precisa crescer. Esse ministério precisa avançar. Mas o problema é que eu e você, muitas pessoas deste lugar, não querem crescer, não querem avançar, não querem assumir responsabilidades. E enquanto você não assumir responsabilidade, eu quero falar algo da parte do Senhor. Deus não vai cobrar tão somente do pastor que ele fala, mas ele vai cobrar dessas pessoas que vieram com um propósito e por orgulho, por soberba, por meninice, por infantilidade, abandonaram o seu posto, abandonaram o ministério e deixaram o exército de Cristo à mercê da sorte. E com isso o exército, sempre que ele vai avançar, nós precisamos retroceder e começar a falar e servir o leite de novo. Então, irmãos, a responsabilidade é sua pelo crescimento da igreja, porque você não quer assumir responsabilidade com o reino de Deus. Pai, obrigado, meu Deus, pela presença do Senhor. Obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado, meu Pai, pela manhã. A sua infinita misericórdia, meu Pai, se renovou mais uma manhã e nos alcançou. Eu apresento os teus filhos amados que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando, meu Deus, também pelas redes sociais. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu repreendo este espírito maligno, meu Pai, que tem aprisionado a igreja, que tem aprisionado o teu filho, que tem aprisionado a tua filha, meu Pai, nesta, meu Pai, infantilidade, nesta meninice, meu Pai, de não querer crescer, de não querer trabalhar, de não querer produzir, de não querer, meu Pai, tomar o posicionamento como homens e mulheres de Deus, que já tem anos, meu Pai, na presença do Senhor, que já era para ser mestre, que já era para estar ministrando a palavra, que já era para estar ensinando a palavra, que já era para estar, meu Pai, como professor de escola bíblica dominical, que já era para estar, meu Pai, como professor, meu Pai, de teologia, que já era, meu Pai, para estar tocando instrumento, ministrando louvor, que já era para estar, meu Pai, tomando conta de departamentos, que já era para estar tomando conta do departamento infantil, ensinando as crianças, dando aula para as crianças, preparando as crianças nos caminhos do Senhor. Pai, que já era para estar, em nome do Senhor, envolvido em algum ministério. Pai, homens e mulheres que estão aqui, que já era para estar à frente de igreja, apacentando ovelhas, ministrando o coração de ovelhas, mas ainda continuam aqui, bebendo do leitinho e não querem, meu Pai, assumir o compromisso com o Senhor. Mas eu oro por cada um dos teus filhos amados, meu Pai, abençoe a cada um deles, desperta a tua noiva, desperta a tua igreja, perdoa, meu Pai, os nossos pecados, perdoa, meu Pai, as nossas falhas, perdoa, meu Pai, as nossas iniquidades, e segundo a tua palavra, meu Pai, a tua obra, a tua igreja, esta igreja, a igreja de Cristo na terra, ela precisa avançar, ela precisa crescer, ela precisa frutificar, ela precisa, meu Pai, alargar as tendas, ela precisa, meu Pai, implantar outras igrejas, ela precisa, meu Pai, conquistar este território, mas para isso, meu Pai, é necessário homens e mulheres guerreiros das mãos do Senhor, comprometidos com a tua obra, maduros na fé, em nome de Jesus Cristo, que tenham, meu Pai, comprometimento, meu Pai, como homens maduros, como mulheres maduras, e que tenham, meu Pai, a responsabilidade, e que tenham a gratidão pelo que o Senhor fez. Abençoe, meu Pai, tua amada noiva, abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, traga, meu Pai, crescimento no meio dos teus filhos, traga, meu Pai, maturidade no meio dos teus filhos, traga maturidade espiritual no meio da tua igreja, traga, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, toca, meu Pai, o desejo de abandonar o leite, e desejo, meu Pai, de comer, meu Pai, coisas mais substanciosas, de mergulhar na profundidade do teu evangelho, de mergulhar no profundo, meu Pai, da obra do Senhor, de estudar, meu Pai, aquilo que é mais profundo ainda, de buscar conhecimento do Senhor, de buscar, meu Pai, em nome do Senhor, de se aprofundar nos dons espirituais,
Quem, meu Pai, já alcançou dons espirituais, que venham colocar em prática, meu Pai, os dons espirituais. Quem tem um dom de cura, que vai nos hospitais, que vai nas UPAs, que vai visitar os enfermos e ungir os enfermos para ministrar cura sobre eles, porque já foi entregue para você o dom de cura, e Deus está dizendo o que tem feito com meu dom, o que tem feito com o instrumento, o que tem feito com a ferramenta que eu confiei a você. Aqueles que têm um dom de ensinar, de mestres e doutores, e Deus está perguntando: ei, o que é que você tem feito com o conhecimento que eu tenho dado para você? O que é que você tem feito com a ciência do conhecimento que eu tenho dado para ti? E assim seja, meu Pai, com todos os dons que o Senhor tem distribuído para esta igreja, para a noiva de Cristo, que nós possamos nos despertar pela responsabilidade de servir a sua obra, de servir o reino, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: bate no coração, eu quero crescer. Cansei de ser menino. Cansei de tomar leitinho. Tá me dando chulé e subaqueira. Eu tô ficando, é sério, eu tô ficando raquítico, espiritualmente falando. Então, diga comigo, a partir de hoje, eu vou abandonar o leite e vou começar a me alimentar de alimento sólido, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Ô glória!